A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Jantar romântico, 110 pontos. Pintar a casa juntos, 300 pontos. Você vai fazer o que com tanto ponto, Nanda? Trocar. Eu? Não, o sofá. Coopera, o programa de fidelidade do Sicoob com shopping virtual, trocas incríveis e pontos que valem mais. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson e hoje, Alisson, nós vamos falar um pouquinho do pós-colheita, né? Semana passada a gente falou da colheita, quem não assistiu corre lá, pode ver, e é muito importante quem não assistiu ver até para entender a continuação do raciocínio, né, Alisson? Um é continuidade do outro. E hoje nós vamos trazer as mesmas duas propriedades que foram faladas a semana passada, só que agora dando um enfoque maior no pós-colheita. Porque se o pós-colheita não funcionar bem, não tem como a colheita andar bem. Se o pós-colheita não ajudar, a colheita para. Não tem como. Então, pegando a mesma situação da semana passada, uma área de colheita manual de 100 hectares, planejando o desenvolvimento da colheita aí, uma previsão de safra de 6 mil sacas, 75% colheita, 25% varrição, programando para finalização na primeira quinzena de julho. O início da safra teria que ser na última semana de abril. 80 dias totais de colheita, supondo 10 dias de chuva aí durante a safra, que aqui no sul de Minas é muito comum, nós teríamos então 70 dias úteis para fazer todo esse processo aí de colheita e varrição. Falando que chuva, aqui a hora que a gente coloca 10 dias de chuva, né? Chuva na safra é pagar pecado. Torce para não ter. Né? Torce para não ter, porque quando tem é um atraso danado. Para a colheita, para o pós-colheita todo. E às vezes a colheita em si, se for uma chuva aí de 20, 30 milímetros, um dia, 2 dias depois você consegue voltar. Às vezes você não volta 1 ou 2 dias depois porque o sistema de pós-colheita não consegue absorver, não consegue absorver esse novo café colhido, né? Aí na programação de colheita manual, de pós-colheita manual, assim como a de colheita é totalmente semelhante, 6 mil sacas dividido por 70 dias, eu tenho que colher na média entre colheita e varrição, eu tenho que ter uma colheita e varrição média de 86 sacas dia. 75% é colheita, então 4.500 sacas. Essas 4.500 sacas em 45 dias eu tenho que colher 100 sacas por dia. Colocando essas 100 sacas a 500 litros para fazer uma saca, então são 50 mil litros dia, ou 833 medidas dia. 25% é varrição, então 1.500 sacas. 1.500 sacas em 25 dias são 60 sacas por dia, vezes 360 litros para fazer uma saca de varrição, 21.600 litros dia, ou 360 medidas dia. Assim, a programação chama de idêntico à programação que nós fizemos para colheita. Mas essa colheita, ela tem que ir para um pós-colheita. Nós não vamos colocar esse café no caminhão e mandar para os outros. Ela tem que ir para um sistema de pós-colheita. Aí agora trazendo para a parte de via úmida, né? Pensando aí na colheita e na varrição, a varrição, nós deixamos ela sai na diferença. Porque o que agarra uma via úmida de pós-colheita? É a colheita, não é a varrição. A varrição, se der conta dos 100 sacos por dia de colheita, dá conta com o pé nas costas dos 60 sacos por dia de varrição. Não temos dúvida disso. Então, para essa via úmida,
para estar recebendo essas 833 medidas por dia, como que nós calculamos essa via úmida? É o volume da safra em litros, dividido pela duração da safra em dias, vezes o número de horas trabalhadas por esse sistema. Pegando aí essa colheita total, vai dar 2.250.000 litros de café, dividido pelos 45 dias da colheita, vezes 6 horas trabalhadas. Então, nós chegamos que, para isso, eu preciso de uma via úmida que processe 8.333 litros por hora. Da mesma forma que nós falamos lá na colheita, vamos falar aqui no pós-colheita. Mas eu trabalho 10 horas. Beleza. Então, melhor ainda, vai render mais. Vai ser mais rápido. Meu pós-colheita, mas eu trabalho 10 horas, mas eu não quero fazer em 45 dias, eu quero fazer em 35, em 38, em 40 dias. Gente, é só adequar a conta para a sua situação. Só pegar a formulinha, tá aí, sim, você vai pegar e alterar os números. Para a sua situação. O mercado disponibiliza lavadores de 10 a 20 mil litros hora. Tem lavador de 5, tem lavador de 30, sim. Mas o que a grande maioria do mercado é de 10 e de 20. É o que a grande maioria. Então, nós vamos pegar o quê? Um lavador de 10 mil litros hora. Vai usar despolpador? Sim ou não? O mercado disponibiliza despolpadores de 3, 6 e 12 mil litros hora. Essa questão, compensa ou não compensa despolpar? Na minha opinião, se tem problema de qualidade de bebida, compensa despolpar. Se não tem, eu acho que não compensa. Na minha opinião, não compensa. É um gasto desnecessário. O que agrega em valor, nem sempre, nem todo ano, paga a conta do que se gasta a mais com a via úmida, com maquinário, com manutenção, com mão de obra, com todo o aparato do despolpador, porque, para te falar bem a verdade, em um pós-colheita total, eu acho que 40% do trabalho é despolpador. Olha, quantas vezes a gente não vê um produtor que quer despolpar, compra o despolpador, no final da colheita ele despolpou 10% do café dele. Por quê? Porque não conseguiu usar e tudo. Quantas pessoas usam de forma realmente eficiente, que assim, conseguem extrair daquilo? Eu acho que se não for despolpar, pelo menos, não estou falando que é bom, pelo menos 20% da safra, é melhor nem ligar o despolpador. Eu concordo com você. Tipo assim, tem problema de bebida, o despolpador ele não é nem recomendado, é quase que obrigatório. É obrigatório. Mas se não tem, ele passa a ser luxo. Sim. Aí vai do produtor, eu quero ou não quero, aí é gosto pessoal, mas necessidade nenhuma. Nenhuma. Principalmente para propriedades menores que tem. Mas se eu despolpar o café, eu não vou agilizar o terreiro, o secador? Sim, mas é muito mais barato e menos trabalhoso você aumentar o terreiro. Se aumentar o terreiro, aumentar um secador, é muito melhor você fazer isso do que colocar um despolpador numa via úmida. Gente, eu sei o que eu estou falando. O fluxo é muito mais tranquilo, né? De aumentar um terreiro e secador. O fluxo entre... Sim. Chegou da lavoura, terreiro e secador é muito mais fácil. Muito mais fácil. Tem uma fazenda que eu presto assistência em Boa Esperança. Quando eu cheguei lá, eu vi a estrutura, uma estrutura antiga, boa, mas uma estrutura antiga, com um lavador muito pequeno, na safra nem usava o lavador, um terreiro grande, um terreiro simples, sem tudo, 4 secadores simples demais, antigo, bem reformadinho, bem arrumado, mas antigão. E eu falei, nossa, nós temos que mudar isso aqui. A hora que teve a primeira safra dessa fazenda e passou no pós-colheita dela, e eu na minha estrutura, com todo aquele despolpador, não sei o que a coisa é arada, chega o café meu lá na hora da entrega, o provador prova, olha, não sei o que, e dá um meio assim,
do cereja descascado. Pegava o café natural dessa fazenda, provava numa exportadora de café especial. Aí eu ligava na fazenda e falava assim, tem mais? Falei, não. Acabou a conversa. Não. Entendeu? Acabou. Depois de uma dessa, cara, aprendi. Foi lição. Terreiro. O que a gente gasta de terreiro? É o volume de café colhido, né, diário, em metro cúbico, vezes o tempo de secagem em dias, dividido pela espessura de secagem. Então, são 50 metros cúbicos dia, né, 50 mil litros, né, 50 metros cúbicos dia, colheita, vezes 7 dias de secagem, até dar ponto de ir para o secador, por uma espessura de 7 centímetros, vai dar 5 mil metros quadrados de terreiro. Simples assim, no processamento natural. Se for um processamento de cereja descascado, é a mesma conta mudando os dias e a espessura de secagem. Então, nós passamos para 4 mil metros quadrados de terreiro. Produtor, economizar 1.000 metros quadrados de terreiro e colocar um despolpador, vamos conversar melhor disso. Agora partindo para a parte de secagem, secadores. O volume de secagem vai ser o volume de café seco por hora, vezes o tempo de secagem em horas. O volume de café seco por hora é o volume de café em litros por dia, dividido pelo tempo de funcionamento do secador. Então, 50 mil litros dia, vezes 0,85. O que é esse 0,85? É o que perdeu já no terreiro. Então, multiplicamos por 0,85. O café no terreiro ele não perde tanto volume. Tanto é que o que nós recomendamos? Colocar nos terreiros, já colocar os lotes separados. A carretinha tem 5 mil litros. O secador de 15 mil litros, você coloca lá 3 carretas e meia. Você coloca lá 4 carretas de café naquele ponto do terreiro. Você já sabe que aquele lote ali vai aproximar muito de um secador. Então já é uma manha para o produtor. Dividido por 18 horas, aí nós temos que o volume de café seco por hora é 2.361 litros por hora. Colocando lá no volume de secagem, vai ser os 2.361 vezes 24 horas, tempo, né? 24 horas do dia. 24 horas é o tempo médio para um secador ficar pronto, de começo a fim da safra. 24 horas de média. Então, nós temos um volume de secagem necessário de 56.664. O mercado disponibiliza secadores de 15 mil litros. Tem de 7? Tem. Tem de 20? Tem. Mas o grosso do mercado são secadores de 15 mil litros. Então, 4 secadores de 15 mil litros. Essa estrutura precisa, então, em resumo, um lavador de 10 mil litros hora, terreiro de 5 mil metros quadrados, se for processamento natural, ou um terreiro de 4 mil metros quadrados, se for processamento com despolpado, e 4 secadores de 15 mil litros. Pronto. Muito simples. Vou usar secador de caixa, vou usar secador tudo bem. Rotativo, tá, aí você vai. Vou fazer os terreiro, caixa e rotativo junto, tudo certo. Aí do jeito que você tiver na sua propriedade, você vai esse é um novo programa, né, Xande? Qual tipo de secador? Na hora que começar a colheita, nós vamos trazer aqui no podcast colheita, regulagem de máquina, o que é bom, o que tá bom, o que tá ruim, como que tá o rendimento da colheita. Nós vamos falar tudo isso aqui. Nós vamos trazer tudo isso durante a colheita, aqui. Nós vamos vir fazendo sempre atualização de como que tá o andamento da colheita. Sim. Como que foi, como que tá secador, secagem, estrutura X, Y, Z e assim por diante. Passando agora a programação para pós-colheita mecanizada de uma fazenda grande, de fazendas grandes, né? Como planejar? Aplicou o maturador, então com o maturador aí eu já consigo escalonar melhor minha colheita, né? Propriedades grandes sem trabalhar com maturador,
de verdade, eu acho muito difícil programar, porque aí vai chegar muito café em um mesmo período e é impossível você fazer um escalonamento legal de colheita. E outra coisa, né, Alisson? O que é mais barato? Eu usar um maturador e escalonar isso, ou eu fazer um mundo de um pós-colheita para poder suportar para poder ali. suportar então, até aquilo isso ali, o produtor tem que parar para pensar. Mas eu não com gosto de certeza. maturador. Mas tem o pós-colheita dá conta? Né? Não dá para Às vezes, mas o maturador perde qualidade. Não concordo, mas tudo bem. Então vamos falar. Então tá, o maturador perde qualidade. Perde muito mais deixando a varreção para a chuva. Se a varreção for feita na chuva, perde muito mais qualidade que a aplicação do maturador no começo. Aplicar o maturador lá em 10, 20% da área para ter fluxo de início, prejudica a qualidade muito menos do que deixar lá para o final e ter uma varrição durante um período mais chuvoso, né? Da mesma forma, previsão de safra aí é a mesma, como o Xande disse, é a mesma fazenda, as mesmas fazendas, né, que nós usamos na colheita. 22.800 sacas, 75% colheita, 25% varreção. Programar para finalizar na primeira quinzena de julho. Programa o início da colheita para a última semana de abril. 80 dias totais de colheita, 10 dias de chuva, 70 dias totais de colheita. As 22.800 sacas dividido por 70 dias são 326 sacas por dia, 75%, 17.100 sacas de colheita, em 45 dias, 380 sacas por dia. As 380 sacas vezes os 500 litros para fazer um saco, 190 mil litros por dia ou 3.167 medidas por dia. Agora nós estamos falando num pós-colheita robusto, né? Aqui porque já muda a conversa. Já muda a conversa. Para a varrição, acompanha o mesmo raciocínio lá da fazenda manual, 25% é varrição, 5.100 sacas em 25 dias, vão ser 230 sacas por dia de varrição. Um pós-colheita que aguenta colheita, aguenta com muito mais facilidade a varrição. O gargalo sempre é colheita no início. Não tem dúvida isso. Aí pegando as 3.167 medidas para calcular a via úmida, porque, mais uma vez, estamos pensando em café cereja de início de safra. É o mesmo raciocínio, volume em litros da safra, dividido pela duração da safra em dias, vezes o número de horas trabalhadas. Aí nós estamos trabalhando com 8.550.000 litros de café em 45 dias, vezes 10 horas trabalhadas. Logicamente que uma via úmida dessa não dá para trabalhar 6 horas, 8 horas. Logicamente que é uma via úmida que tem que trabalhar pelo menos 10 horas. Então nós chegamos a uma via úmida de 19.000 litros hora. O que o mercado disponibiliza? 10 e 20. Então, um lavador de 20.000 litros hora. Aí, Xande, agora a gente muda o patamar. Se o despolpador compensa, numa propriedade desse tamanho, aí o despolpador começa a ser necessário, mesmo em condição de não ter problema de qualidade de bebida. Quando você vai chegando num patamar desse tamanho, a hora que a gente for para a parte de terreiro, dá uma diferença grande. Então, já indo para terreiro, o mesmo raciocínio da manual, né? Então, são 190 metros cúbicos vezes 7 dias de secagem dividido por uma espessura de 7 centímetros, nós estamos falando de 19.000 metros quadrados de terreiro. Né? Quase 20.000 metros quadrados de terreiro no processamento natural. Quando você já vai para o cerejo descascado, você já passa para 15.000 metros quadrados de terreiro. Então, mas então é por causa de tudo é proporcional? Não é. Nesse caso, não é. A diferença, mas então é só para reduzir aí 4.000 metros quadrados de terreiro? Não. É porque você ganha
4.000 metros quadrados de terreiro, depois você ganha agilidade no secador e depois você ganha agilidade na máquina de beneficiamento. Então você começa a ganhar numa escala que compensa muito. O pessoal acha que as coisas são muito lineares, não são, né? Nesse caso, não. Então, assim, nesse caso, não. Muda e muda muito. É igual a questão de, tudo é modular. Tudo é modular na administração de empresa, numa empresa fechada. Numa empresa igual a Lavoura Cafeeira, que é uma empresa a céu aberto, não é. Quem tem um módulo de 40 hectares, você tem 4 módulos, 160 hectares, então a cada módulo é um trator e um tratorista. Tá? Então, para 4 módulos de 160 hectares, são 4 tratores e 4 tratoristas. Para 10 módulos, 400 hectares, são 10 tratores e 10 tratoristas. Eu consigo um tratorista excelente? Consigo. Eu consigo 4 excelente? Mais difícil. Não fácil, não. Não. Mais difícil. Não vou falar que não consegue, mais difícil. Agora, você consegue 10 excelente? Se você conseguir, você me dá um autógrafo? Não vai. Entendeu? Então, assim, não é proporcional. Então, da mesma forma, um sistema de pós-colheita para processar 5.000 sacas de café, 15, 5, 10, 15, 20, não é na proporção de 5 em 5. O trabalho aumenta significativamente, muito mais do que essa proporção, com o aumento da safra. Pegando aí o volume de secagem, é muito parecido, a mesma coisa, só mudamos os tamanhos, né? Então, o volume de café seco por hora, aí vai ser 190 mil litros vezes 0,85, lembrando que o 0,85 é o volume que perdeu de água ali no terreiro, perdeu 15% de água ali no terreiro, dividido por 18 horas, um volume de secagem de 8.972 litros por hora. Notem que nós colocamos o secador trabalhando com 18 horas. Na verdade, uma fazenda desse tamanho, a grande maioria 24. O secador só desliga para descarregar o café. Enquanto está descarregando o café, está engraxando, está arrumando alguma coisinha, mas só desliga ali 1 horinha para descarregar o café e pau na máquina, não tem outro jeito. Dessa forma, o volume de secagem vai ser de 215.333 litros. Dividido por secador de 15 mil litros, gasta-se 14 secadores de 15 mil litros, trabalhando aí 18 horas durante a safra. Aí se trabalhar 24 horas, vai mudar a conta. Vai ser 12 secadores, vai mudar essa conta aí. Então, quanto mais, gente, tudo que for otimizado, melhor. Se você está falando aí de secador, tudo isso porque eu estou baseando em sul de Minas. Se nós pegarmos situação norte de Minas, locais mais quentes, parte do Triângulo Mineiro, o pessoal arrancou o secador, é terreiro. A secagem se faz 100% em terreiro. A secagem no terreiro é mais rápida do que no secador. Lá em Pirapora, eles colocaram um tanto de secador, depois arrancou o secador. Uma fazenda que eu fui lá em Cabeceiras de Goiás, tinha um barracão lá que era um tanto de secador, arrancou o secador, vendeu o secador, fez terreiro. Por quê? A umidade relativa do ar na época da safra é tão baixa e o sol é tão quente que a secagem no terreiro é mais rápida do que no secador. O café atinge temperatura maior no terreiro do que a temperatura de qualidade do secador. E aí ainda tem ali no terreiro, né, a questão ambiente, o vento. Sim. Por mais que a gente ache que não está ventando, ainda tem essa vento. Troca de ar não, muito vento, grande, quando o vento é nada, é 10 km por hora. Então você tem muita coisa. Um vento parado é 10 km por hora. Não tem dúvida. Alisson, para a gente finalizar essa parte de pós-colheita, um negócio que é muito importante para o produtor, porque muitas vezes, o que acontece? O produtor ele preocupa com plantar cada vez mais café. E o pós-colheita dele, às vezes, ele perde um pouco a mão, por quê? Porque acha que aquele desembolso de um pós-colheita para se montar a estrutura, e é caro, não vou falar que é barato, é muito caro. E cada dia tem ficado proporcionalmente mais caro. Ele não preocupa. A máquina, a colheitadeira é cara, a mão de obra, o custo da medida fica caro, então ele tenta ir com...
gente, se eu for com 104 pessoas que estavam lá, eu vou acabar mais cedo e vou ter um desembolso maior toda semana ali para pagar o pessoal. Tá, só que se eu for com 50, minha colheita vai demorar muito mais. No final eu vou desembolsar o mesmo tanto. Agora, é só questão de tempo. Sim. E outra coisa, Alisson, o pessoal olha e fala assim, se não me engano, tava com 3 colheitadeiras, né? Ah, tá, mas eu vou só com 2. Aí eu atrasei a poda. Aí a gente tava falando de 500 hectares de café. Sim. Vamos fazer uma continha de padeiro aqui no telefone rápida, só para o pessoal entender a importância do investimento. Sim. Nós estamos falando em 500 hectares, vamos pensar em 350 hectares de café? Colhendo. Colhendo? Sim. Porque o resto vai estar podado. Tá. 350 hectares de café. Eu não quis entrar com as 3 colheitadeiras, eu fui enrolando, e aí o que acontece? Ele atrasou a poda. Eu atrasei a poda, exatamente aí que eu quero chegar. Vamos pegar numa média, eu atrasei nos 350, vou perder 3 sacos por hectare? Não, pega que você atrasou em 50. Atrasou em 50. Em 50 hectares ele podou 1 mês e meio para frente. Aí já não perdeu só os 3, não, ele perdeu uma pancada. Não, aí perdeu, exatamente. Você já tá jogando. Exatamente. Aí ele perdeu 20. 20 sacos por hectare. Em 50 hectares. 1.000 sacos. 1.000 sacas. Então, a R$1.000 hoje... 1 milhão. 1 milhão. Paga a colhedeira. Aí a questão é essa daí. Então ele não... A verdade é o seguinte. Ou ele não acredita na conta ou ele não gosta de dinheiro. Porque se ele atrasar essa poda, 1 mês e meio, perde 20 sacos por hectare, ele perdeu 20 sacas por hectare, ele está perdendo em 50 hectares 1 milhão. Exatamente. É uma máquina que você deixou de É uma máquina que deixou de E aí você com essa máquina você colhe mais rápido. Mais rápido. Pronto. E a mesma coisa que a gente falou, vale para pós-colheita. Se o meu pós-colheita emperrar minha colheita, às vezes eu tenho as 3 máquinas, mas aí eu atrasei tudo, então eu tinha 1 milhão para investir no meu pós-colheita. Sim. É onde eu falo assim, Xande, que essas contas, às vezes, da administração, na agricultura, elas não... A agricultura é um lugar onde 2 mais 2 é tudo, quase nunca 4, né? Então, assim, essas contas não se casam bem. Por isso que eu sempre digo, na agricultura, você tendo um certo exagero, esse exagero te faz ganhar muito dinheiro. Eu preciso de 2 máquinas, dá apertado, 3 fica muito folgado. Pega as 3 para ficar muito folgado que você vai ganhar dinheiro. Não tem dúvida disso. Meu pós-colheita com 14, com 12 secadores é apertado. Com 15 é folgado. Põe os 15 secadores, que esse secador vai sair de graça para você. Mas antes do secador também, aí pensa na questão do terreiro lá também, né, Alisson? Não, é o todo. Não, porque às vezes a pessoa gosta de investir no secador, no secador, mas o terreiro dele não suporta. E aí ele fica. Então, tudo é ligado uma coisa na outra pra você ter. Não, isso daí eu vou te falar a verdade, eu tô cansado de ver. Eu coloquei lá, tem 5 secadores. O cara tem 5 secadores e 3.000 metros quadrados de terreiro. Não cabe o café de 5 secadores em 3.000 metros quadrados de terreiro. Não tem jeito. Não cabe. Não fecha a conta. Não fecha a conta. Então, as coisas às vezes não são proporcionais. E é para tudo, né, Alisson? Você falou lá da questão. Um trator para 40 hectares. O exemplo que você deu, de novo, a gente falando superficialmente. E à medida que vai aumentando, já não são os 40. Às vezes esses 40 cai para 30, porque você precisa... Gente, eu tenho 3 tratores, 4 tratores, 5 tratores. Não, mas eu rodo com 5 para 50 hectares. Não, compra mais 1 ou 2. Porque se vier uma chuva de pedra, você vai precisar. Às vezes você precisa fazer uma foliar mais rápido com um problema de doença, você vai precisar. Com certeza. Então, tudo isso, gente... tudo isso... O investimento em estrutura é o que faz você ter sucesso lá na frente. Com certeza. Porque cada coisinha que você deixa de fazer, ou faz na hora errada, você fez, mas na hora errada, que você perde 1, 2 sacos por hectare. E às vezes o produtor fala assim, passou. Aí, passou. E não passou. Não passou. Você deixou de fazer. Você perdeu produtividade. E aí... Você perdeu 1, 2, 3, 4... E, gente, perder 2 sacos, 3 sacos por hectare é facinho. Você nem vê que você perdeu. Você nem vê que perdeu. Você nem percebe. Nem percebe. E aí, lá no final, você vê o tanto que você poderia estar investindo na tua propriedade, sim, adquirindo aquele patrimônio e ganhando muito mais lá na frente. Na média, uma fazenda de 500 hectares,
um saco a mais por hectare é 500 sacos de café a mais, gente. 2 sacos de café por hectare... Gente, um saco de café a mais por hectare é 500 mil a mais por ano. É quase 40 mil reais por mês no bolso do produtor. E o que faz isso? Essa diferença? São os detalhes. Exatamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Era isso que a gente tinha para passar para vocês hoje. Deixa aqui sua dúvida, que depois num outro programa, como a gente tinha falado, nós vamos fazer um apanhado de colheita e pós-colheita e tá aqui para tirar a dúvida de vocês. Isso aí. Valeu, até mais, Bom pessoal. demais. Até semana que vem. Até a próxima. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.